Eu quero pregar agora, o livro hoje é o livro de Ezequiel. Eu dei uma pulada aqui em função de um programa para falar. Nós já fomos até Isaías, aí teria Jeremias. Então eu estou dando uma alterada aqui. Essa ordem dos livros dispostos na Bíblia não é assim algo também obrigatório. Por exemplo, no Velho Testamento eu já preguei em Miqueias e já preguei em Oséias, já estão mais lá na frente. O texto que eu vou me deter com mais destaque daqui a pouco é o capítulo 3. Então você pode abrir no capítulo 3 e eu vou fazer pequenas sinalizações antes um pouquinho, mas você pode ficar aí com o seu aplicativo ou então a sua Bíblia impressa aberta, que a gente vai trabalhar essa questão aí do Ezequiel. O que eu quero trabalhar hoje é o atalaia e a sua missão, não é? O cristão como um atalaia. O que era o atalaia? O atalaia não era uma pessoa específica, era uma espécie de missão, uma espécie de função. Era alguém que era destacado para ficar numa torre estratégica, alta, ou então em cima do muro. As cidades eram muradas, a grande parte delas, cercada por muros. Estou falando da antiguidade. E o atalaia era alguém que ficava ali numa posição estratégica, observando, percebendo se um inimigo estava em direção à cidade para atacá-la. Um inimigo, né? Um exército, uma caravana de inimigos para atacá-la. E esse atalaia tinha essa função, essa missão de, percebendo isso, avisar a cidade, comunicar a cidade. Não tinha hoje, até que não tinha como a tecnologia de hoje. Então ele avisava a cidade, ele dava o grito, né? Ele tocava a trombeta, ele dizia lá, está vindo o inimigo. Então o povo estava naquele momento informado, se preparava para combater. Nós temos aqui uma referência interessante, que é o Forte São Mateus. Não é aquilo ali, só que aqui não é cidade murada, então o inimigo vinha pelo mar. Lá normalmente cidades, sobretudo Jerusalém, então as cidades também no alto, em montanhas, então muradas, e ele ficava ali no Forte São Mateus, era pelo mar. Então, Forte São Mateus, as pessoas vão lá e às vezes não dão para perceber. Eu, às vezes que vou lá naquele lugar, eu dou uma paradinha e fico imaginando como é que o sujeito ficava aqui, né, olhando, para ver se vinha alguma embarcação de inimigo e ele teria então que avisar. Há alguns fortes no Brasil, eu acho que eu conheço daqui, e acho que o de Salvador, não lembro se também fui a outro, mas o de Salvador. Então, era essa a missão do atalaia, de avisar ali. Então, com base nisso, nós queremos hoje aplicar isso para nós como atalaias de Cristo, de Deus, ao mundo hoje. É interessante que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele não seria profeta, ele seria sacerdote. Ele vem de uma linhagem sacerdotal. Seu pai era sacerdote, seu pai era alguém que se dedicava a este ofício. E ele, então, não apenas como uma, diria, cultura nepotista, então filho vai ser, não. É porque esta linhagem era estabelecida por Deus, os que se dedicavam ao sacerdócio, quando Deus separou. E, além disso, nem todos os filhos eram sacerdotes. Ezequiel estava naquela condição para ser um sacerdote. E só que acontece um fato em que o povo é levado para a Babilônia.
E eles agora estavam num contexto pagão. Não havendo, então, naquele contexto, a prática do culto, eles estavam todos dispersos, e eles não tinham a prática do culto que tinha Israel, como que não vai fazer nada aqui. Então, ele se preparou o tempo todo, segundo a tradição, o sacerdócio só começava a ser realmente executado a partir dos 30 anos, mas a partir dos 25 ele era como que separado, consagrado. Durante todo o tempo de sua vida, ele estudava, tinha que estudar muito para ser um sacerdote. Por exemplo, um sacerdote hoje seria um excelente veterinário. Ou um veterinário ser um excelente sacerdote. Como é que ficaria melhor aí? Não sei. Mas por quê? O que tem a ver? É porque ele tinha que entender, inclusive, dos animais que seriam sacrificados. Ele tinha que entender, saber se estava sem defeito, como é que estava. Então, não era, é filho do sacerdote, vai ser sacerdote. Não, ele tem que se dedicar a isso aqui. Então, ele estava todo preparado para isso. Mas com aquela alteração, então, ele que crescera ouvindo Jeremias, o profeta Jeremias, ele que recebeu esses ensinamentos também, agora Deus chama e diz assim, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Está no livro dele, Deus o chamando para ser profeta. Se você perceber, no capítulo 1, você vai encontrar logo uma descrição, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, Ezequiel 1, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Buzi era sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E aí Ezequiel tem uma visão, uma primeira visão. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Ele vai narrar a sua experiência e ali Deus o chamou, Deus o comissionou para ser um profeta. Esse vento tempestuoso que vinha do norte era a visão da Babilônia. E a partir daqui, então, Ezequiel tem visões. Ele tem visão das 4 rodas, capítulo 1, a partir do verso 15. Visão da glória divina, capítulo 1, a partir do verso 26. No 2 tem um chamado de Ezequiel. No 3, a partir do verso 4, diz que ali era a missão dele. Disse-me ainda, eu estou, na verdade, fazendo essas referências rápidas e indo mais à frente para a gente ser dinâmico no que eu quero chegar daqui a pouco. Mas aí no 4 do 3, disse-me ainda, o Senhor dizendo a ele, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Então aqui há uma distinção. O sacerdote era aquele que apresentava o povo a Deus. É ele que oferecia o sacrifício em nome do povo. É ele que, como que intermediava. O profeta, ele apresentava Deus ao povo. Ele apresentava a vontade de Deus ao povo, a palavra de Deus ao povo. Tanto ao povo de Israel, como também a outras pessoas. Então, uma distinção muito básica dos 2 ofícios, sacerdócio e profecia, é exatamente esse. Profeta
apresentava Deus ao povo. O sacerdote apresentava o povo a Deus. Eu falei correto, mas fiz como é que é aqui, a coreografia errada. Então, vamos voltar. O sacerdote apresentava Deus ao povo, né? Ele apresentava o sacrifício ali. O profeta, não. Eu troquei de novo? Vamos lá, deleta tudo. O sacerdote apresentava o povo a Deus, está certo agora? Obrigado, gente. Então, apresentava o povo a Deus, é ele que comandava o culto, o sacrifício, é ele que oferecia ali em nome do povo, não é, o sacrifício a Deus. Inclusive há um detalhe muito interessante, era algo aflitivo para o povo, porque se o sacerdote não tivesse lá em condições corretas diante de Deus, ele poderia ser morto no exercício do seu ofício. E o povo, então, não tinha aquele sacrifício aceito. Era algo tenso. E aí, o profeta não. O profeta pegava a palavra de Deus e apresentava ao povo. E aí Deus diz para Ezequiel, olha, agora é a sua missão. Você vai mudar aí. E há uma lógica nisso, né? Vai fazer o que lá na Babilônia? Vai ser um sacerdote sem função, não é? À toa, não é? Você vai ser bancado aí, claro, tem aqui todo um exagero, mas você vai ser bancado sem fazer nada, né? Tem muita gente no Brasil que às vezes é isso, né? Não é verdade? Assim, eu digo, não é gente que trabalha, não. É gente que está, às vezes, na esfera política, nem todos, né, mas tem gente assim, né, até aproveitando disso aí. Então, lá, ele não tinha uma missão, Deus deu uma missão a ele, e essa era a missão. Ele seria agora um profeta. É interessante que, após isso, no capítulo 3, após a missão, você vai encontrar a partir do verso 16, e é agora que eu quero, então, trabalhar objetivamente. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Se você voltar um pouquinho, o final, o capítulo 3, o verso 15, diz, então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali perplexo no meio deles. Logo depois de receber a missão de Deus, o verso que faz a transição para o 16, tem um espaço de 17, ou melhor, de 7 dias. Aqui há uma espécie de ensinamento. Ezequiel era preparado para o sacerdócio. Ele não era um neófito no sentido de não ter bagagem. Ele estava preparado para aquilo. Deus o comissiona para profetismo, não é? Para exercitar o ofício de profeta. Ele tem visões, Deus fala claramente com ele. Ele recebe uma missão. Ele fica ainda um tempo lá. Eu tenho aqui a impressão que eu fiquei perplexo no meio deles. Era uma espécie de reflexão, de meditação. É uma espécie de estar digerindo aquilo e buscando a direção de Deus. Nós somos de uma cultura, a cultura ocidental, e sobretudo nesses tempos em que a gente quer tudo instantaneamente. Tudo muito corrido. E às vezes a gente precisa parar. E parar não significa falta de trabalho. Você sabia que é mais difícil você ficar parado do que agir? É muito difícil. Não é parado por preguiça, é aguardar.
Não é uma paralisia funcional ou do próprio corpo, não. É uma capacidade de aguardar. Muitas vezes nós somos pressionados, não é? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é verdade, tem fundamento isso. Mas muitas vezes, e talvez a gente evitaria muitos problemas se a gente pensasse, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. 7 dias, diz o texto, que Ezequiel ficou ali perplexo diante deles, depois de receber a missão. E aí depois de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Então agora você vai começar a cumprir o seu ministério. Quando se pega a pessoa de Ezequiel, segundo vários que estudam, inclusive um estudo feito com perspectiva da área emocional, alguns chegam a chamar Ezequiel de psicótico. O livro dele traz várias etapas da vida que mostram alguém com patologia nessa área, não é? Revelações dele, silêncio demorado dele. Eu não estou aqui, esse sermão não é para fazer essa análise nessa área, mas mostrando a personalidade dele. E Deus toma esse homem e diz assim: é você que vai ser atalaia, você vai falar à casa de Israel, você vai prevenir esse povo do perigo. Eu falei no início sobre como era a função e missão do atalaia. Você que vai dar a este povo, não é, a mensagem, advertindo-o sobre o perigo, não é, sobre o que eu preciso falar para ele. É interessante que é necessário que se tenha esse fundamento. Tudo aqui é muito progressivo. Deus o separa, ele era talhado para o sacerdócio, Deus o chama, ele tem visão, ele está sendo preparado, ele recebe uma missão e ele então vai começar a exercitar a sua missão. Às vezes, nós temos perdido a sensibilidade para saber de Deus o que ele deseja para nós. Saber de Deus qual é o plano dele para nós. Eu não sou partidário, embora eu tenha avançado nessa perspectiva, de que, olha, Deus tem uma missão específica e você só vai fazer isso, não. Ezequiel está aqui como um testemunho de alguém que Deus pode reorientar. Em todas as áreas da vida, não aqui agora aludo apenas à questão espiritual, religiosa, em todas as áreas. Pastor Carlos Novaes contou uma história de um amigo dele. Ele ficou desempregado e ele não tinha emprego na cidade, faz bastante tempo. E aquele homem tinha formação muito grande, ele tinha pós-doutorado em uma área lá. E ele então lançou currículos, naquele tempo que você entregava os currículos mesmo nos lugares, e não aparecia emprego. Ele chegou um dia num trabalho e falando lá com o responsável, e o responsável virou para ele, depois de ele ter deixado o currículo e ter voltado, falou: olha, nós analisamos seu currículo, você é muito bom, seu currículo é invejável, mas nós não temos trabalho para você aqui. A única vaga que nós temos hoje para você, a única vaga que nós temos hoje aqui é de serviços gerais, limpar e fazer os serviços. Ele saiu. Quando ele saiu, eu acho que logo no portão, ele voltou, virou para o homem e falou assim: onde está a vassoura e onde está o pano? Eu quero essa vaga. E foi trabalhar. E ele começou a trabalhar ali. À medida que ele começou a trabalhar, depois ele foi para outras funções e aí engrenou tudo. Olha só que coisa linda. Que coisa linda.
a gente precisa ter a sensibilidade e saber de Deus, de repente, aquilo que a gente formata, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Não, eu gosto é disso. Tudo bem, mas pode ser que o seu gosto seja ressignificado pelo Senhor, para que você faça outras coisas, e Deus vai dirigir você em todas as áreas da vida. E aí Ezequiel recebe a missão, e o que a mensagem traz para ele, diz: você vê a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Filho do homem é uma expressão que aparece 93 vezes no livro de Ezequiel. É repetido isso. E filho do homem é uma expressão também que é relacionada a Jesus. Só que há uma distinção. A ideia de filho do homem é a ideia da humanidade. E aqui em Ezequiel era a ideia de que você é homem, você é mortal. Se tudo estava em desarmonia, cativeiro, descontrole, tudo estava fora do padrão, tudo estava fora da normalidade, não é? Não era ele e nem outro, por mais poderoso ou por mais espiritual que fosse, que reorientaria aquilo. Ele era um ser humano mortal. Deus era o Senhor soberano, Ele é que dirigiria tudo. Há um perigo muito grande quando a gente acha que nós seremos a solução para as questões do mundo. Não, você não, nem eu, nenhum de nós. Nós somos um gravetinho minúsculo, frágil, seco, nessa floresta que é extraordinária. Não, essa é a nossa realidade. Agora, quando a expressão o filho do homem aparece para Jesus, eu já fiz até a diferença aqui agora, em Jesus não aparece filho do homem, aparece o filho do homem. Ali era a humanidade de Jesus, mas a marcação do artigo em Jesus identificava que ele não era um filho do homem mortal como ser humano. Ele assumiu a nossa humanidade, mas ele era o Deus eterno também. Com Jesus é diferente. Nós somos filhos do homem, nós não somos o filho do homem. O filho do homem é Jesus. E essa expressão é linda, e a expressão aparece no livro de Ezequiel, filho do homem. Olha, primeiro, aí vem então a missão, para ser atalaia. Primeiro, você ouvirá a chamada, não é? Ou melhor, ouvirá a palavra da minha boca. Você ouvirá a palavra da minha boca. Então, primeiro é que ele foi colocado como atalaia. Isso é uma missão. Depois, você ouvirá a palavra da minha boca. É preciso ouvir. Então, a primeira, ele foi colocado uma missão. A segunda, você ouvirá a palavra da minha boca. É uma comissão. Terceiro, você ouvirá a palavra, perdão, eu não fiz essa distinção. Você ouvirá a palavra. Depois você ouvirá a palavra da minha boca. Então, a fonte é Deus. E então, por último, depois de você ser colocado, ouvir a palavra da minha boca, você vai dar o aviso às pessoas. Veja bem, nós somos os atalaias de Cristo hoje no mundo. Quem se entrega a Cristo e tem um envolvimento com Cristo é um atalaia de Cristo. Não há uma missão dada a um grupo seleto. Todo cristão é um atalaia. Quem colocou? Deus colocou. 1 Pedro diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa.
para se beneficiar disso? Para se alegrar com isso? É isso que está lá? Para quê? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos privilégios, nação santa, geração eleita, povo adquirido e sacerdócio real, temos privilégios, mas não é para se gloriar disso, não é para descansar nisso, é para anunciar as virtudes de quem nos chamou das trevas, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os atalaias. Ninguém precisa dizer, eu vou orar, vou pedir a Deus. Não precisa mais. Se você entregou sua vida a Jesus, se você diz que é uma pessoa que segue a Jesus, você é colocado como um atalaia. Como um atalaia. Você está aí para divertir as pessoas. Eu estou aqui para divertir as pessoas. Se nós temos algumas outras funções e que exercemos essas funções dentro do contexto religioso e até dentro da própria dinâmica do reino e da igreja, isso é outra coisa. Mas em linha geral, todos os cristãos somos atalaias. Agora, que aviso que nós vamos dar? Vamos pegar o jornal do dia, ler, vou anunciar isso aqui. Tem muito cristão fazendo isso. As redes sociais estão cheias disso. Sobretudo em períodos assim, especiais, como que a gente vai começar a entrar agora. Tem cristão que não vem a um culto de oração, nunca veio amanhã com Deus. Eu não estou falando aqui da igreja só, mas aqui também tem. Nós não somos melhores que ninguém. Nem eu sou melhor do que ninguém e nem vocês são também. Nós somos iguais. Carecemos da graça do Senhor. Tem cristão que nunca vem a um culto de oração amanhã com Deus, não vem na jornada na quarta-feira, tem várias oportunidades. E eu compreendo que nem todos podem vir, não é? Horário de trabalho, dinâmica de família, com filhos em escola, não estou dizendo isso, mas são várias oportunidades, são várias. Tem à noite, então, tem os grupos de WhatsApp, nunca se interessam por oração. Chega em alguns momentos, as pessoas parecem que são os mais espirituais do mundo, vão para as redes sociais pedir oração. Gente, será que essa pessoa não tem bom senso, não? Será que ela não imagina que há duas pessoas que estão ali olhando para ela e assim, percebendo a sua incoerência? E a nossa, se for o caso nosso? Será? E as duas pessoas são, primeira, Deus. Deus está olhando. E Ele não está para julgar, não. Ele está olhando para nós com um olhar de misericórdia. Se fosse para julgar, Ele acabava com a gente na hora. Ele está olhando Deus está olhando assim, meu amigo, você não ora em casa, você não ora nas reuniões de oração da sua igreja, lá onde você faz parte, você não ora com o enfermo no hospital, você não ora com alguém da igreja, você não visita, você não faz oração com ninguém, você está orando o quê? Isso é hipocrisia sua. Mas Deus está olhando isso com misericórdia. O outro é o diabo. Ele quer que você faça isso mesmo. Ele quer que você faça isso mesmo. Ele quer que você vá para a rede social, fala, porque isso alimenta, não é, a hipocrisia, não é, e o seu esfriamento. Você está nessa aí. Como que nós vamos ser atalaia? Qual é a mensagem? Nós vamos ouvir a palavra. Aí, está aí. Você ouvirá a palavra. Você ouvirá a palavra. Primeira, que está aí. Você é colocado como atalaia, isso é para todo mundo. Agora você vai ouvir a palavra. Não vai ouvir a minha palavra, não. Você não vai ouvir da minha boca. Aqui é uma comunhão. E a gente, não é, tem pregadores, tem professores de EBD, tem instrutores em grupos, onde você estiver ali, são instrumentos. Mas nós somos como que reprodutores da palavra, porque nós vamos ouvir a palavra da boca do Senhor. Naquele período, eles não tinham um manual, não é, um completo, não. Nós vamos
ouvir a palavra hoje como? Nós vamos ter intimidade com Deus através da palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ter a orientação da fonte que ele nos deu, que é a palavra dele. Então, somos comissionados, vamos ouvir a palavra, mas não é a palavra vinda de qualquer outra fonte, é da fonte de Deus. E com esta palavra, nós vamos então advertir as pessoas. Nós vamos dar o aviso da parte de Deus ao mundo. Então, que coisa linda, se a gente, na verdade, se voltasse para essa atitude, como que a gente abençoaria mais o mundo? Como que a gente abençoaria mais o mundo? Agora, se a gente não tem consciência, se esquece de que nós somos comissionados, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Nós temos uma comissão. Deus deu para a gente o elemento, deu para a gente a orientação. Nós temos a palavra dele. Se a gente perde tudo isso, como é que a gente vai falar para o mundo? Como é que a gente vai advertir as pessoas? Não é algo programado, é algo natural. Por isso nós precisamos nos voltar primeiro para ter a consciência. Deus me colocou aqui e eu estou aqui de passagem e eu tenho uma missão. Eu sou um atalaia dele aqui. Eu vou ouvir a palavra da boca dele. Como que ele vai falar? Ele vai usar pessoas, ele vai usar livros, ele vai usar todas essas fontes que são secundárias, tem que vir da fonte primária, que é a palavra dele. É por isso que você não pode aceitar coisa de qualquer pessoa. Hoje, nenhum pastor mais fala para a sua congregação sozinho. Ninguém. E você ouve coisa boa e coisa ruim. Você ouve gente séria e gente desonesta. Você precisa ter a fonte primária muito bem clara na sua mente. É a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que nós devemos testar se os espíritos são realmente procedentes de Deus. Então, não é qualquer coisa. A fonte é Deus, a palavra dele. E aí, com isso tudo nos alimentando, nós vamos advertir o povo. Agora, como vamos advertir? Eu quero caminhar para encerrar. Como que vamos advertir? Opa, eu sou atalaia, eu ouvi a fonte e aí eu vou sair advertindo todo mundo. Olha, não, Deus é inteligente. É verdade que Deus usa casos excepcionais de qualquer maneira. Eu já contei aqui, essa história foi contada pelo pastor Geraldo Jeremias. Ele disse que uma igreja se preparou para um trabalho de evangelismo, aquelas mobilizações, e alistou conselheiros para ajudar visitantes. Vinha um pregador de fora, vinha grupo, ia ter muito visitante lá, não é? E eles queriam fazer aquela ação evangelística. E quem quisesse ser conselheiro, se alistasse. Apareceram várias pessoas da igreja para serem conselheiras, orientarem os visitantes. Dentre eles, apareceu uma pessoa que tinha distúrbios mentais, problemas mentais. Era chamado assim de doidinho, doido no meio deles. Mas convivia ali, pessoa boa e tudo, mas ela pessoa se apresentou. Quando se apresentou, já ficaram meio, não é, assim, com o pé atrás. Por quê? Como é que ele vai aconselhar, como é que ele vai orientar? Mas, né, fez o apelo, ele atendeu, foi lá e ele começou a fazer parte. E a orientação era que eles se aproximassem dos visitantes que estivessem lá na reunião e orassem, e ajudassem ali, não é forçando, não, mas desse a pessoa uma condição assim boa para ela ser recebida e ela entregar o coração a Jesus, não é? E fizeram isso. E ele, aquele irmão, não é, considerado doente mental, não é, com transtornos, seguiu todas essas etapas. Chegou o dia do trabalho lá
igreja estava lotada e tal, e estrategicamente cada um ia lá com alguém, ficava do lado para... Ele foi e sentou ao lado do homem mais rico da cidade, um homem que parece que ia à igreja uma vez ou outra, não ia, não sei se era o prefeito, acho que era o prefeito, sei lá, o cara mais rico lá, mais importante da cidade. Ele sentou, e já começaram, olha, meu pai do céu, lá onde ele foi sentar, logo lá do lado. A gente é assim, irmãos, pensa que a gente não é assim, não? Eu sou assim. A gente é assim. Às vezes a gente pensa que a gente pode dar uma ajudinha a Deus, sabia? A gente pensa que a gente pode ajudar Deus, e a gente não pode ajudar Deus. Quando a gente começa a querer ajudar Deus, é que a gente atrapalha. Entendeu? Nós temos que ser conscientes da nossa condição. Mas aí ele sentou e já ficaram, e aí veio o apelo. Veio o apelo, havia também uma forma de ajudar a pessoa. Você quer aceitar Jesus hoje? E tal, e facilitando ali para estar com a pessoa lá, ir à frente com ela, e na hora ele fez aquilo. Fez aquilo e falou ali, e na mesma hora o homem se levantou e foi embora. Falei, meu pai, ele estragou tudo. Foi embora, ninguém sabia. E foi embora, teve o trabalho, e poucos dias depois aquele homem se apresenta dizendo que queria entregar a vida a Jesus e queria assumir o compromisso com Cristo. Aí foram perguntar para ele qual era o testemunho, como é que isso aconteceu. Porque naquele dia ali, todo mundo ficou pensando, esse homem nunca mais vai voltar na igreja. O que ele falou para o homem? E como é que ele agiu ali? Aí o homem disse, olha, eu estava aqui naquele dia no trabalho, sentou um irmãozinho ali, tão carinhoso perto de mim, ele ficou do meu lado, não é? Parece que ele tem assim, algumas dificuldades, mas ele ficou o tempo todo me ajudando, e chegou no final que ele virou para mim e falou assim, olha, você quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador, entregar a sua vida? Eu disse, não, não quero, então você vai morrer e vai para o inferno. Eu fiquei com a raiva, eu levantei e fui embora. Fui embora. Eu pensei, eu nunca mais vou pisar nessa igreja. Mas olha, todo dia, de noite, eu ficava aqui, você vai morrer e vai para o inferno. Você vai morrer e vai para o inferno. E aquela voz não saía de mim. Eu falei, não, eu preciso me render a esse Jesus. E se rendeu a Jesus. Eu não estou dizendo isso aqui, que isso aqui é uma regra. Para ser atalaia, você precisa ser estratégico. Irmãos, tem cristão que é chato demais. Pastor Sayão diz que há os xiitas, não é? Lá naqueles grupos lá, né? Entre os islâmicos lá, os xiitas. Não são todos não, irmãos. Não são todos. Não tem esse preconceito e joga todo no mesmo barco, não. A maioria que está lá é tudo questão política. Entendeu? Tem nada de religião, na grande maioria. Questões políticas, guerras religiosas, sim, tem a religião no sentido religioso, porque eles veem o cristão como os cristãos como pessoas más, que matam, que massacram, que jogam bomba no meio de crianças e idosos. Então eles tomaram também o outro lado, né, foram para o extremo, mas a maioria não são pessoas que lutam pelo bem, querem o bem e trabalham, mas tem algum. Então o pastor Sayão diz que entre esses grupos há os xiitas, e entre os cristãos há os xaatos. Ele fez esse trocadilho. Porque a gente fica tão aflito. Não, descansa em Deus. Você vai ser atalaia, mas vai ser atalaia primeiro com amor. Às vezes é melhor nem falar mais. Orar e aí com estratégia. Seja estratégico. Não é? Seja bem dirigido, bem intencional. Procure ver o que você pode fazer. De repente o cara é torcedor do Flamengo. Você é vascaíno. Aliás, vamos orar pelo Vasco, né? Vai passar a Copa toda aí lá na sarjeta. Né? Mas fecha esse pano aí, esquece isso. E dentro do futebol, mas ele precisa alcançar aquela alma. Ele pode dar até uma camisa do Flamengo do presente para o flamenguista, se o flamenguista valoriza tanto isso. Você entende? De repente preparar um mimo para alguém, a forma de tratar, e deixa Deus agir. Então você vai ser um atalaia com amor, você vai ser um atalaia
com estratégia, você vai seguir com estratégia, você vai ter a palavra de Deus na boca, no coração, na mente, não para soltar aquilo, para lançar aquilo, não, para viver aquilo no dia a dia com a pessoa. E Deus vai usando. E você vai ser objetivo com a pessoa, no sentido de deixar claro com amor que nós temos oportunidade de assumir um compromisso com Cristo. Eu gostaria que hoje nós saíssemos daqui com essa visão. Eu quero ser um atalaia de Deus, amoroso, abençoador. De repente, começando na sua própria casa. Não é? De repente, tem alguém na sua casa, começa ali, pedindo a Deus, vai em paz, tranquilo, vai chegar o tempo. A mãe daquele cantor, que agora me fugiu o nome, gente, poxa, ele faleceu recentemente, com mais de 90 anos, eu acho. Ele era um homem do mundo, a mãe uma cristã. A mãe orava todo dia por ele, falava por ele todo dia. Ele se converteu no dia do sepultamento da mãe. Se tornou um grande evangelista, José Tostes. Depois vocês podem ver aí o testemunho dele. José Tostes. Olha, Deus honrou a semeadura daquela mulher. Então que a gente comece no nosso lar, em nossa casa. Eu fui ao sepultamento esses dias, acho que eu já contei isso aqui também agora recente, nem sei. Eu dei uma palavra lá, e dei uma palavra falando da gentileza daquele irmão, não era aqui da igreja, passou aqui durante muito tempo atrás, rapidamente, mas que a gente via, logo depois de mim, o filho foi falar. E o filho deu a seguinte palavra: eu estou surpreso de ouvir essas palavras sobre meu pai. Eu amava meu pai, mas eu estou surpreso. E eu fiquei assim, sem saber muitos detalhes. Eu não conhecia esse lado do meu pai. Depois do sepultamento eu fui saber, até um filho estava sem falar com o pai. Um outro filho. O pai era rude em casa. Não é? Então, que a gente seja atalaia com amor, com alegria, com estratégia. Deixa o tempo de Deus. Deus vai conduzir tudo para a honra e glória dele. Fique em pé, vamos cantar, vamos louvar o Senhor com alegria e que Deus nos ajude a sermos atalaias neste mundo tão conturbado, neste mundo tão cheio de problemas, lutas, aflições, gente sofrendo, gente precisando do Evangelho. Há mais gente precisando mesmo, aliás, todos precisam do Evangelho, que às vezes do que uma ação social nossa objetiva em termos de alimento. Não podemos nos esquecer disso, mas a gente morrendo de fome espiritual, com toda a aparência às vezes bonita, e nós somos atalaias. Deus colocou como atalaia, e Deus disse o seguinte: olha, você avisou, você está livre, sua missão é avisar. Avisou, tá bom. Se não avisar, aí sim, aí a conta que você vai prestar comigo. Você vai prestar conta comigo. Mas o seu papel é avisar. Então avise. Então que Deus nos dê amor, nos dê estratégia, nos dê condições, para que a gente avise ao mundo da condição, para que eles não morram sem saber, e que morram com Cristo, salvos e transformados.